Gente, agora eu queria falar sobre um outro assunto que começou a aparecer bastante e também está trazendo bastante interesse, tanto interesse quanto dúvida, que é essa conexão entre inteligência artificial e sustentabilidade. Meu objetivo aqui, na verdade, é fazer uma breve introdução sobre o assunto para trazer insights para ajudar você a pensar em como conectar essas duas coisas, ok? Então, eu estou aqui com meu caderninho, meu ajudante, e eu quero fazer uma conexão da seguinte forma. A gente pode pensar a inteligência artificial, e aí a gente pode pensar um pouquinho aqui do lado, vou colocar aqui o tema da sustentabilidade. Né? Eita, sustentabilidade, tá bom. Então existem esses dois assuntos. Quando a gente fala de inteligência artificial e sustentabilidade, a gente tem que pensar nos dois caminhos. Geralmente está aparecendo bastante para a gente agora na mídia o pessoal falar sobre a inteligência artificial aplicada à sustentabilidade, ou seja, tecnologias de inteligência artificial que vão ajudar a gente a resolver problemas de sustentabilidade, que seria, por exemplo, a gente poluir menos, a gente ser mais eficiente e assim por diante. E tem o caminho contrário, que é você aplicar a ideia de sustentabilidade na inteligência artificial, que é você perguntar, bom, será que a inteligência artificial como ela é sustentável? Porque a inteligência artificial, o que pressupõe a inteligência artificial para a gente conseguir aplicar o conceito de sustentabilidade nela? Comigo eu vou tentar ser um pouco mais claro o que eu quero dizer. Falei num vídeo anterior sobre inteligência artificial. E quando eu falei sobre inteligência artificial, eu falei que a inteligência artificial ela envolve a parte de software, ela envolve a parte de hardware, que são os equipamentos. A inteligência artificial envolve todo um regime econômico, ela envolve um impacto na sociedade, ela envolve debate político. A gente não pode esquecer disso que está dito num vídeo anterior. Então, inteligência artificial, ela é a combinação de vários desses fatores. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando do quê? Geralmente, as pessoas falam, quando falam de sustentabilidade, elas pensam na parte ecológica, de preservação do meio ambiente e tal. Também é. Mas sustentabilidade é muito mais do que apenas a dimensão, o bracinho ecológico. Sustentabilidade, ela também envolve uma parte política, uma parte social, que é importante para que a parte ecológica também seja possível. Sustentabilidade é você entender que simplesmente plantar uma árvore não é o suficiente para salvar o planeta. Na verdade, você precisa trabalhar com educação nas escolas. Para você poder trabalhar com educação ecológica nas escolas, você precisa ter políticas públicas. Para você ter política pública, você precisa ter verba. Para você ter verba, você precisa fazer um debate no orçamento. Para que haja também dinheiro, é preciso que haja arrecadação de impostos. A arrecadação de impostos pressupõe, por exemplo, um debate sobre taxação, debate sobre responsabilidade fiscal. Isso pressupõe escolhas políticas que remetem aos candidatos, aos nossos gestores. Vai falar sobre as nossas eleições, vai falar sobre os nossos partidos, vai falar sobre os nossos eleitores. E esses eleitores não são só eleitores, porque ninguém é uma coisa só. O eleitor ele também é empresário, o eleitor ele é pai, o eleitor ele é marido, o eleitor ele é irmão. Ou seja, para que você possa tentar salvar o planeta com uma ação, essa ação ela está totalmente conectada com uma série de outras ações e é o que a gente chama de sistemas complexos. De você entender que você está tocando apenas num fio da trama da teia da aranha. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade é você entender que não dá para você fazer nada separado, porque a natureza não funciona de forma separada. As coisas estão todas conectadas. Para a gente ser eficiente, a gente precisa pensar de maneira mais inclusiva, mais completa. Então,
já deu para perceber que sustentabilidade não é um tema fácil e, obviamente, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar esse assunto. Só estou dando pinceladas para ajudar a gente a começar a fazer essa aproximação entre inteligência artificial e sustentabilidade. Bom, então tá. Inteligência artificial tá ok. Sustentabilidade, pelo menos agora a gente disse mais ou menos o que a gente entende. E agora a gente vai voltar aqui para fazer essa aproximação. Então lembra, pensar sobre inteligência artificial para a sustentabilidade é como que a inteligência artificial, tecnologias de inteligência artificial, que vai desde chatbot, robô, georreferenciamento, a economia da inteligência artificial, quem que ganha com isso, taxação e tal, não interessa. Mas é como que isso ajuda a gente a chegar mais próximo dos nossos objetivos de sustentabilidade, como, por exemplo, desenvolver baterias para carros elétricos, que são baterias que duram mais, baterias que poluem menos, ou então na produção de energia, produção, armazenamento, distribuição de energia, para que seja mais eficiente também, para que a gente não perca. Já tem um baita do impacto ambiental quando você vai produzir, por exemplo, energia hidrelétrica, né? Como é que você faz, então, para ser ainda mais eficiente? Extrair ainda mais, já que você está fazendo impacto ambiental, extrair ainda mais, produzir mais energia, né? Armazenar melhor, distribuir melhor e assim por diante. Então, é isso. Assim, inteligência artificial é tornar nossas vidas mais eficientes, menos poluentes, mais rápidas, menos agressivas ambientalmente. Isso é uma forma. E, de novo, pensar sustentabilidade na inteligência artificial é pensar, tá, a maneira como eu escrevo programas de inteligência artificial é sustentável? Como assim? Por exemplo, do ponto de vista ético, existe algum tipo de viés de qualquer natureza? Existe a exclusão de um determinado grupo de pessoas na, na decisão que aquele programa vai poder tomar? Eventualmente, uma decisão enviesada, ela não vai gerar, vai reforçar desigualdades sociais. A gente sabe que a desigualdade social é um dos principais fatores que ajuda a explicar, por exemplo, degradação ambiental. Então, aí uma pergunta, tá? Outra pergunta. Os equipamentos que a gente precisa para acessar a inteligência artificial. Vai do nosso celular, do tablet, do computador, mas isso vai dos nossos data centers, dos nossos servidores, isso vai da exploração de minérios, isso vai dos navios que carregam isso ao redor do mundo inteiro, ou seja, tudo aquilo que a gente não vê. Quando a gente está em casa usando a IA do ChatGPT no celular, a gente não vê todo um ciclo que remete a dias, semanas, meses, anos que antecederam a facilidade de você estar sentado no sofá e mexendo no chat GPT. Então, a inteligência artificial, assim, física, né, ela que consome energia, ela que consome minérios, ela que consome recursos das pessoas trabalhando em cima, é sustentável? E aí tem um ponto muito bacana, porque as pessoas estão começando a entender dessa maneira. As pessoas estão começando a perceber que quando a gente pensa a inteligência artificial a partir da pergunta, será que ela é sustentável? Algumas questões se abrem, questões que não têm resposta e questões difíceis de ser respondidas, como por exemplo, hoje a gente sabe que o consumo de data centers, que são esses grandes instalações do tamanho de fábricas, onde ficam os servidores, o processamento e armazenamento dos dados necessários para vários serviços de inteligência artificial. Então a gente sabe que os data centers, eles consomem muita energia e que existem projeções de que nos próximos anos, e quando eu falo próximos anos, é nos próximos 2, 3, 5 anos, eles vão passar a consumir de 3 a 4% de toda a energia consumida no mundo inteiro. De que em 2026 existem algumas projeções que dizem que o consumo de data center, o consumo energético de data center, vai ser o equivalente ao consumo do Japão. Em 2027, o consumo de data center energético
vai ser o equivalente ao consumo energético da Alemanha. Então, assim, é uma coisa impressionante. Data center, ele não só consome energia, muita energia, e aí em outro momento a gente pode falar um pouquinho mais sobre como é que essa energia é consumida, por que que precisa de tanta energia, mas ele também consome recursos naturais, ele consome espaço, você precisa ter terrenos, para você poder fazer a instalação disso, você precisa de uma série de outras infraestruturas ao redor do data center para que ele possa funcionar de maneira segura. Então, essa é uma preocupação que poucas pessoas tinham até pouco tempo atrás, que é, tá, então essa estrutura é fundamental para existir inteligência artificial. Será que essa estrutura é sustentável? Ponto de interrogação. Então, isso que é pensar inteligência artificial e sustentabilidade. Quando você consegue fazer essa combinação desses dois mundos, a sua vida fica muito mais fácil. Bom, dito isso, tem uma outra agenda dentro da inteligência artificial e sustentabilidade que vale a pena a gente mencionar rapidinho, que é uma agenda muito famosa já, principalmente para quem está nas empresas, no mundo corporativo, que é a tal da agenda ESG. A agenda ESG, como vocês sabem, o ESG surge aí na virada dos anos 2000, impulsionado por algumas empresas, principalmente empresas do chamado Norte Global, que é uma forma de você tentar criar um marketing, chamado um label, né? Uma embalagem dentro do vocabulário corporativo para você trazer as empresas para participarem dessa iniciativa global. Por quê? Porque ficou muito claro que sem a participação, sem o envolvimento das empresas, não adianta a gente tentar promover política de conscientização, preservação, combate às mudanças climáticas, porque as empresas elas têm um impacto muito grande, né? Na verdade, as empresas elas são o principal agente é, que, pela própria natureza econômica, é o principal agente produtor e consumidor, né, dos recursos naturais. Então, você precisa trazer as empresas para jogar o jogo junto, então a gente criou um vocabulário que é um vocabulário que faz sentido para a linguagem empresarial, corporativa, que é a linguagem do ESG. Então eu vou colocar aqui só para ajudar a gente a não esquecer o tal do ESG. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte: ESG, então, é uma sigla que ela significa três coisas. O E, na verdade, ele vem do inglês, que significa ser o equivalente a ambiental, né? No inglês, ambiental vem da palavra environmental. O S é de social, isso não tem segredo, tá? E o G também é de governança. Então, para a gente é muito fácil em português, a gente só precisa ter muito claro do que é o E e o S, tá? Entenda que eu falei governança e não falei governo. Por quê? Porque a ideia é que a governança é algo muito maior. Governança é algo mais amplo do que governo, porque o governo ele está sendo visto aqui nessa sigla como essa instituição que está à frente dos estados ao redor do mundo. 190 e poucos estados ao redor do mundo, todos eles têm governos. Esses governos são de diferentes naturezas, tem governo democrático, governo que não é democrático, governo que é representativo, que não é representativo, não importa, governos. Tá? Só que a gente entende que existem outras estruturas que também têm papel no processo decisório que são, por exemplo, empresas, organismos multinacionais, partidos políticos, opinião pública. São vários atores que também têm suas importâncias e seu poder distribuído. Quando a gente fala de governança, a gente está falando dessa combinação de que você entende que para alguns assuntos, empresas, grandes empresas, têm muito mais poder decisório do que governos, né? Dependendo do assunto. Petróleo, né? Inteligência artificial. Então, assim, algumas grandes empresas têm muito mais poder decisório sobre esse assunto do que alguns governos, mesmo governos poderosos. Social, por quê?
porque envolve várias dimensões do social. Por exemplo, você precisa de moradia, você precisa de educação, você precisa de trabalho, você precisa de renda, você precisa de lazer, você precisa de cultura, você precisa de transporte. Então, essa perninha, o S do SG, é você entender que as pessoas elas precisam existir em diversas dimensões ao mesmo tempo, elas têm diversas necessidades, elas têm múltiplos desejos, e isso tudo precisa ser levado em consideração. Falei agora há pouco sobre isso quando eu falei sobre sustentabilidade. A sustentabilidade é complexa, ninguém é uma coisa só. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração para tentar entender como funciona. E o E, que é o E do ambiental, também é uma forma didática da gente também reconhecer que o ambiental ele tem uma estrutura complexa que dialoga entre si, que é, por exemplo, a parte de fauna, flora, floresta, mares, oceanos, regimes da chuva, clima. Pessoal, todas as palavras que vocês conseguirem mobilizar para pensar na dimensão ambiental, elas fazem parte da dimensão do E. E a gente entende, inclusive, que eu falei floresta, por exemplo, agora há pouco, mas você falou de fauna e flora. Sim, porque é diferentes formas de falar sobre a mesma coisa. A gente sabe, por exemplo, que não existe onça se não tem rio. E não existe rio se não tem ciclo da chuva. E aí você também sabe que o ciclo da chuva também não ocorre se você não tem a floresta, que está ali importante para a evaporação, para o ciclo da água. Então, assim, a gente entende que é cíclico, né? Que a fauna e a flora elas coexistem e uma não existe sem a outra. E você precisa do inseto, do passarinho para poder plantar a árvore, né? Então, as duas coisas estão combinadas. A gente separa por uma questão simplesmente pedagógica, para facilitar a nossa vida e a nossa tentativa de entender essa realidade multifacetada e complexa. Então, ESG, quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de trazer para o debate empresarial, para o debate corporativo, essa reflexão sobre sustentabilidade. E aí, o que acontece? Nos últimos anos, como vocês estão percebendo, ESG é uma agenda que putz, pode ser um monte de coisa e quando ela pode ser muita coisa, ela pode não ser nada. Então, surgiram vários debates para tentar estabelecer definições claras sobre o que pode ser considerado, como pode ser considerado ESG. Então, desde definições conceituais bem definidas, várias escolas de pensamento, diferentes pesquisadores, diferentes grupos, diferentes partidos, diferentes empresas trabalhando para definir o que é ESG. E aí, obviamente, cada um puxa um pouquinho, né, a farinha para o seu prato, porque você vai tentar trabalhar numa definição que é mais interessante para você. E você também entende que, uma vez que você estabelece os conceitos, está na hora agora de estabelecer as métricas. Ou seja, tá, quando que eu posso reconhecer que eu cheguei numa métrica positiva? O que é uma métrica positiva para discutir sustentabilidade? E aí, pessoal, surge, por exemplo, uma grande, né, dentro dessas diversas, que é, por exemplo, pegada de carbono. Então, pegada de carbono, por que pegada de carbono? Porque a atividade humana ela acaba que emite carbono. Ela joga na atmosfera, devolve para o meio ambiente um carbono que estava preso. Estava na natureza, mas ele estava preso à atividade humana, através da emissão de poluentes e tal. A gente manda carbono. Então, a gente tem uma pegada de carbono. Diferentes atitudes, diferentes ações, que vai do pequeno indivíduo a grandes empresas, tem diferentes pegadas de carbono. Ah, mas aí como é que eu crio, como é que eu faço para fazer agora um cálculo da unidade da pegada de carbono? Então, como eu falei, eu não vou entrar não é aqui o espaço para eu entrar num debate sobre definições, conceitos e métricas de ESG. Isso a gente deixa para um outro momento. Aqui é só para falar para vocês que
Lembra que a gente está falando sobre inteligência artificial também. Então como é que a inteligência artificial ajuda a gente a promover a agenda de ESG, a definir uma melhor agenda ESG que seja mais universal, mais inclusiva, mais justa, a encontrar boas métricas, a conseguir fazer o armazenamento dessas métricas, fazer o chamado report, né, que é o demonstrativo dessas métricas, o acompanhamento dessas métricas, ajudar as empresas a alcançar esses objetivos, estabelecer esses objetivos, comunicar esses objetivos e assim por diante. Então, para encerrar, depois de falar bastante coisa, quando a gente fala sobre inteligência artificial e sustentabilidade, a gente tem que entender que é um assunto que ele exige tempo e dedicação da nossa parte para a gente conseguir começar a fazer essa combinação. Mas a dica aqui é fazer a conexão nesses dois sentidos. Como é que a gente pode pensar a inteligência artificial ajudando a promover agendas de sustentabilidade? Falei sobre a ESG, que é uma dessas agendas. E o sentido contrário, como é que a ideia de sustentabilidade, de que as coisas estão conectadas, de que nada está isolado e tal, como é que essa ideia é importante para a gente pensar a tecnologia de inteligência artificial e a gente não correr o risco de, na, na ânsia de desenvolver uma tecnologia que vai salvar o mundo, essa mesma tecnologia terminar de destruir o mundo. Basicamente é isso que eu queria falar para você, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.